Doki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o 9º episódio de Bushoku no Berserk. Eu espero que gostem. Bora pro vídeo! O anime começa mostrando alguns guerreiros e o Fate narrando que Babilônia é um lugar que forma muitos guerreiros fortes, por ter muitos monstros por perto. O Fate brinca, dizendo que o lugar é perfeito para ele, pois é tudo que ele buscava. E o anime mostra um cavaleiro responsável pela Babilônia, indo atualizar Roxy sobre a situação desde que o pai dela partiu. O guerreiro diz que estava ao lado do pai dela quando ele morreu. E, bom, ela fica meio sentida com isso. E vemos que o homem também está triste por não ter conseguido fazer nada para evitar a morte do pai dela. A Roxy fica meio abalada e o cumprimenta. E bom, a Miria fica meio desconfiada do cara, e quando ela vai fazer algo, o Mugan segura ela. A Roxy chama os dois para darem uma volta na cidade, e depois disso vemos o Fate reclamando das coisas serem muito caras em Babilônia, e pensando como é que ele vai bancar o custo de vida dele naquela cidade. A Ganância fala pro Fate parar do nada e pede para ele olhar pro lado. Eles veem uma bainha e a Ganância fica chamando o Fate de pão duro, pois ele não queria comprar a bainha para ela, e fica enchendo o saco dele. Quando do nada o dono da loja sai na porta e pergunta se ele ia querer alguma coisa. Cara dá uma boa olhada no Fate e começa a analisar a roupa dele, que ele diz que estava bem avariada. Mesmo assim, era muito resistente, pois provavelmente foi queimada por algo mais quente que bolas de fogo. A Ganância diz que agora mesmo que ela vai querer a bainha, pois o cara tem bons olhos para as coisas. E bom, o Fate pergunta o preço da bainha, e o homem diz que era apenas de exibição, e que ele poderia fazer uma bainha sob encomenda para a espada do Fate. O Fate mostra a Ganância pro maluco, e ele fica admirado com ela, e diz que nunca viu uma espada igual na vida. A Ganância fica toda prosa a voz ouvir isso, e bom, fica lá destilando, né, os seus comentários de como ela é grandiosa. Enfim, o cara, após analisar, diz que cobraria 500 moedas de ouro, e o Fate fica assustado e dá no pé do lugar após ouvir esse preço totalmente roubado. O Fate tromba com um grupo de guerreiros que chamam ele para uma equipe, mas o Fate recusa num tom ataque de arrogância, e os caras se desculpam com ele e saem vazados. Bom, o Fate vai em direção a uma caçada, onde ele notou que tinha um grupo de pessoas caçando monstros no lugar, e ele nota que o lugar é totalmente inóspito, e comenta que deve ser por causa disso que as coisas são muito caras em Babilônia. Eles chegam num lugar que tem alguns esporos venenosos, e a Ganância diverte o Fate para que ele não fique respirando muito aquilo, pois aquilo faria muito mal pro seu pulmão a longo prazo, mesmo com todas as habilidades dele. E bom, eles andam mais um pouco e topam com um grupo de monstros de inteligência elevada. A Ganância passa os esquemas pro Fate e fala para ele lutar, considerando que aqueles monstros têm uma inteligência semelhante à dos humanos e poderiam usar de emboscadas e outras artimanhas para tentar derrotá-lo. O Fate diz que é uma boa hora para testar as habilidades que o Aaron ensinou a ele. E bom, ele parte para cima dos bichos, e vemos aqueles guerreiros gigantes indo atrás dos monstros. A Ganância fica puta, falando pro Fate não deixar os caras roubarem a caçada dele, e que, bom, ela queria logo a sua bainha. Eles percebem que tinha um outro grupo de monstros que iria atacar e cercar os guerreiros. A Ganância brinca dizendo que o Fate pode parar de ser uma bicha e partir para cima dos bichos, já que agora ele não estaria roubando a caçada de ninguém, pois os homens estavam concentrados no outro grupo. Ele vai para cima dos monstros que estão atirando flechas e invoca aquela forma da Ganância que é um escudo. Que bom, a Ganância começa a se vangloriar de como é fodona e como ela tá parando aqueles ataques inimigos com facilidade no meio da batalha. O Fate fica meio puto, pede pra ela calar a boca e bom, ele faz uma investida usando o escudo e consegue matar os bichos um por um com essa investida. Ele mata todos os bichos e consegue chegar no líder deles e mata ele também sem nenhum problema. E após isso, o Fate reclama que a gula não estava funcionando e comenta que talvez seja o controle de habilidades que o Aaron ensinou pra ele anteriormente. E bom, o Fate recolhe as orelhas dos orcs e o pessoal fica sem acreditar na quantidade que ele recolheu quando ele chega na guilda. Ele bota o saco na mesa e a atendente fica incrédula. Quando ele vai confirmar a quantidade de orelhas que ele conseguiu pegar, um dos homens de antes começa a meter o louco, falando que o Fate havia roubado as orelhas deles, e ele tenta pegar a sacola. O Fate dá um chega pra lá no cara que fica puto, e o cara diz pro Fate que se ele quisesse o parar, ele teria que o matar. E bom, o Fate quebra o braço do maluco, e o pessoal que tava junto com ele começa a querer atacá-lo. E bom, o Fate sola quase todo mundo, e depois disso ele vira com esse ar de B10 e quase toma um headshot de faca no coquinho de um rando que tinha sobrado. Ele consegue desviar da faca e solar o cara, e do nada a Roxy chega perguntando se ele era o responsável por toda aquela bagunça, ao ver que tinha uma porrada de gente no chão e a guilda tava meio quebrada. Ele consegue se explicar pra Roxy que deixa o negócio passar,
e diz que um pouco disso é responsabilidade dela, por ter chegado bem tarde e deixar a ordem pública se deteriorar a esse ponto. E depois ela diz que vai perdoar os baderneiros também, mas que, bom, no caso deles, eles vão ter que passar uma noite na jaula para refletir sobre o que fizeram. O Fate fica pensando que sempre falou com a Rox olhando de baixo para cima, só que agora ele parece estar bem mais alto, e do nada a Rox faz ele voltar à realidade. E daí, depois disso, vemos o Fate confuso com a situação, e aquela tal de Miria tenta tirar a máscara do Fate, dizendo que como ele está na presença de um cavaleiro sagrado, ele deveria tirar a máscara para falar com ela. A Rox diz que está tudo bem, e pergunta qual era o nome dele, e ele diz que é Cadáver, e a Rox diz que seria melhor ele cuidar melhor da sua aparência, e o Fate sai correndo totalmente desolado após tomar esse esporrão da Rox. E bom, a Ganância comenta que desde que ele tem a máscara, está de boa, fica perto da Rox e de outras pessoas, e fala para eles irem comprar logo a bainha, meio puta da vida. O Fate diz que eles vão precisar de muito mais dinheiro para isso. E bom, eles saem vazados do lugar. Eles topam com aquele ferreiro de antes que comenta sobre os feitos do Fate, e depois de conversar melhor, o cara diz que é um ferreiro novato e está procurando um garoto propaganda para seus produtos. O Fate diz que não tem motivos para recusar e eles fecham um contrato. E bom, o Fate ganha uma armadura nova, né, para ficar nos trinks, chega de Fate mendigão. E o cara mete o migué e cobra 80 moedas de ouro pelo equipamento. O Fate fica confuso pois pensou que isso sairia nos 0800, e o cara nota a situação e diz que vai fazer só pela metade do preço. E depois dessa confusão, o Fate vai embora, e o bucho dele começa a roncar com a força de mil sóis. Ele para numa taverna para bater um rango, ele nota que o local está lotado, e quando ele entra, ele vê que tem uma peituda de cabelo azul encantando os gatos do local. Ele fica com o olho pregado nela e comenta sobre não conseguir desviar o olhar. A Ganância faz um comentário e descobrimos que a mulher tem a habilidade do pecado capital, e que a habilidade dela é a luxúria. Eles sentam para tomar um vinho após essa apresentação, e a mulher pede para ele tirar a máscara, pois queria dar uma boa olhada no rosto dele. O Fate fica babando nela, e ela se desculpa, dizendo que é uma consequência da habilidade luxúria. Ela encanta qualquer pessoa com essa habilidade, e que ela também não tem controle sobre isso. E bom, ela chega mais perto do Fate e brinda antes deles beberem, e vemos o Fate com essa cara de pateta, secando os peitões da mulher. E bom, ele pergunta para ela o que ela queria, e ela responde que estava observando ele desde que ele estava na capital, e quando viu que a habilidade gula dele tinha despertado, ela resolveu esperar, alegando que sabia que o Fate encontraria com a Ganância eventualmente. O Fate fica confuso e pergunta se ela sabe algo sobre a Mine também, já que ela sabe sobre a Ganância, e a mulher responde que ela é de segunda geração e não conhece ninguém da primeira geração muito bem. O Fate fica confuso e a mulher diz que não se dá muito bem com a Mine, pois ela tem os peitões e aparentemente a Mine tem inveja disso. E a Ganância, do mais absoluto nada, lança essa frase aqui. E bom, a mulher parabeniza o Fate por ter matado o Reniel, que, bom, diz que poupou ela de um trabalhão. A mulher diz também que ainda deve ter mais algumas quimeras por aí, e os cavaleiros sagrados devem estar sofrendo para encaçá-las. A mulher corta a conversa dizendo que vai direto ao ponto do motivo dela estar caçando o Fate. Ela diz que tem outra identidade para além das suas habilidades de pecado capital, e diz que é a guardiã do reino, e que bota a longevidade do reino acima de tudo. E ela comenta que não teria problema em fazer um grande sacrifício iminente se isso trouxesse muitos frutos, mesmo que depois de 500 anos ou mais, para o reino. O Fate pergunta onde ela quer chegar e ela diz o nome da Rox, e vemos que ela estava conversando com o Cavaleiro Sagrado sobre algo relacionado à Babilônia, e voltamos para a mulher dizendo que a Rox vai morrer em Gália, e o Fate levanta puto, dizendo para ela parar de falar merda. A mulher começa a falar sobre um tal fenômeno de agressão, e explica que quando um monstro é morto, sua agressividade permanece, e ao longo de muitos anos, ela se acumula aos poucos, e isso dá origem a feras coroadas, e que esse mesmo efeito ocorre entre os humanos, e diz que se a Rox, que é uma amada cavaleira sagrada, morrer, a agressividade das massas, que a amam, iria fazer nascer um super-humano com habilidades fortes nunca vistas antes. O Fate fica puto, e a mulher completa dizendo que isso seria muito bom pro reino. O Fate começa a berrar e ficar mais puto ainda com a mulher, e sai vazado do local. A mulher diz que o plano já está rolando, e o Fate sai do lugar pensando que não importa contra quem ele tenha que lutar, ele vai proteger a Rox. E vemos uma ceninha rápida da Rox numa dessas expedições, matando os monstros, e o anime termina nesse clima mais tenso. Bom, eu achei interessante essa nova informação que a gente teve, e eu quero ver como é que o autor vai se virar pra desenrolar isso daí, pois até agora o anime tá ficando não, né? O anime está bem clichê e bem previsível. O mistério todo tá sendo em volta dessas habilidades e os mistérios por trás delas e sobre essa sociedade, né? Quantos anos essa sociedade tem. Mas vamos ver o que o anime nos trará nesses episódios que ainda restam. Eu acho que vai ter 12 ou 13 episódios, então resta 4, né? 4 ou 5 episódios ainda. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considere dar um like e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês, mas faz muita diferença pra mim. Vocês estão ajudando muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy com Gru.